Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente fazer esse risquinho juntos. Olha só, as pessoas têm me pedido para que eu faça mais riscos. Então eu vim trazer hoje o desenho dessa rosinha, dessas rosas, porque eu creio que seja uma daquelas coisas que as pessoas mais gostariam de aprender. A luminosidade atrapalhou um pouco, ficou um fundo meio azulado, mas vai dar para você ver direitinho. Primeiro, eu só tô colocando assim o esboço, da mesma forma que eu fiz o desenho do pé de mandacaru. As rosas, elas têm um formato um tanto circular, então eu vou fazer duas. Eu fiz esses dois círculos achatados, eles não são assim bem redondos, mas eles são um tanto achatados, e tô colocando a ideia de que terá algumas folhas no em volta. Isso aí depois a gente coloca ou tira, vai ver a necessidade, se precisa de todas, se aumenta mais, enfim. Eu vou colocar também o desenho de um papel aí por trás, ele vai ficar um pouco mais alto que o desenho das rosas e das folhas. Vou deixar ele um pouquinho mais acima, por trás, olha só. E por enquanto, a minha ideia para esse desenho é apenas isso aí. Esse papel, essas duas rosas e algumas folhas. Eu quero pintar esse desenho, assim, ele bem facinho, mais voltado para as pessoas que estão iniciando na pintura em tecido. Então, não vou colocar muita coisa, vou fazer esse desenho um pouquinho grande e sem muitos detalhes, algo assim mais simples. Olha só, eu vou primeiro começar com essa rosa aí. Vou arrumando já o meu círculozinho, olha, veja que ele é um tanto achatado. A parte de cima, eu deixo ele levemente mais estreito. A parte de baixo eu deixo mais enlarguecido, tá vendo? A essa daí eu vou dividir ela no meio. Olha só, mais ou menos o meio. Dessas duas metades, essa daí, olha, eu escolho uma delas, parto novamente ela no meio e faço um meio círculo. Essa é a minha noção para fazer esse tipo de rosa, tá? Quando eu fazer assim algum risco desse tipo de rosa. Às vezes eu já saio jogando as pétalas diretamente, mas para fazer com vocês eu acho que vai ficar mais fácil assim, tendo essas separações. Aí eu já comecei a marcar desse centro, desse segundo centro, né, que eu fiz essa metade aí, eu comecei a puxar esses risquinhos meio tortos, que serão as pétalas, será o desenho das pétalas. Para essa metade, eu vou fazer outro meio círculo, mas veja que esse meio círculo ele já é mais fechadinho, ele é menor. Vou só fazendo risquinhos soltos aleatórios por aí, por todo canto, mas a maioria deles serão apagados. Eu só quero criar uma ideia de pétalas para esse centro. Depois, eu vou buscar apagar a maioria delas, deixar o mínimo possível, porque eu quero que essa pintura ela fique bem mais tranquila para aquelas pessoas que estão começando a pintar. Começando com a pintura em tecido. Veja que eu já estou apagando alguns cantinhos. Esse meu círculo, ele já está perdendo algumas partes de sua circunferência e ficando as curvaturas de separações de pétalas. É um processo que eu vou fazendo com o grafite bem ralinho, eu não vou fazendo muito marcado nesse primeiro momento. Depois, olha, eu vou cada vez acendendo mais, deixando o grafite mais forte. Aí em cima também vou marcar algumas pétalas, desenho de algumas pétalas. Nada é definitivo, a gente pode apagar isso aí várias vezes. Esse centro tem uma profundidade. E veja você, eu vou começando a montar pétala de um lado, pétala do outro. Aí eu já estou encontrando aqueles risquinhos que eu deixei como separação de algumas pétalas. Essa parte aí central, que eu fiz o meio círculo já assim maior, ele já vai ganhando uma forma.
Essas pétalas que caem assim pro centro, eu gosto de colocar umas dobrinhas nelas. Quando a gente pinta, fica bonito, eu acho que fica bonitinho. E olha só, a rosinha ela já vai ganhando aquela parte de cima. Aí eu só vou arrumar essas pétalas. Eu já havia deixado elas pré-colocadas, não é? Só tô acendendo basicamente agora. E olha só, já saiu aqui uma rosinha. Agora eu vou acender ela, apagar os vários excessos de risquinhos que tem por aí. Vou acender só os principais, tentando deixar o mínimo possível. Veja que ela vai ficando mais livre e a gente vai entendendo. Quanto mais a gente tira excessos de riscos, mais a gente entende melhor o desenho da nossa rosinha. Agora eu vou só acender, nessa hora eu já posso deixar meu risco bem marcado. E para essa rosinha, ela já vai ficando pronta. Veja que agora o grafite vai ficando bem forte. Quando a rosa tem uma quantidade maior de pétala, ou quando eu desenho ela de contra essa posição que eu estou desenhando agora, se eu não quiser virar o papel, eu gosto de grafitar ela um pouquinho, dar umas sombras, para eu entender melhor, porque às vezes a gente faz uma rosinha assim, ela parece estar bem, mas quando a gente pinta, a gente encontra muita irregularidade. Eu vou fazer ela, vou pintar com vocês. Se tiver alguma coisa que tiver muito tronchinho, eu vou arrumar primeiro o desenho para passar para vocês, tá bem? E é bom que a gente veja, e às vezes, que tenha alguma coisa errada, para que você aí do outro lado perceba que no desenho passa muita coisa despercebido. Quando a gente coloca a tinta, ou quando a gente vai grafitar a flor, a gente vê um bocadinho de coisa que a gente não tinha percebido. Aí eu tô modificando um pouquinho a posição dessa pétalazinha. Ela, de certa forma, não é uma flor muito difícil de fazer, pelo menos essa aqui eu chamo de rosa fantasia, né? Que é uma florzinha que foge um pouquinho do real. As outras, elas são bem mais difíceis de desenhar, principalmente as que têm muitas pétalas, as que apresentam muitas pétalas. Quando eu vou acender, né, vou colocar o grafite mais forte nas minhas rosas, eu gosto de começar assim por baixo. É que nessa região nós temos menos quantidade, menos acúmulo de pétalas e elas são mais fáceis de corrigir, elas são maiores, você pode apagar com maior tranquilidade. Quando a gente vai mais para esse centro, olha, aí começa a aparecer muitas pétalas pequenas, fica mais difícil de corrigir. Estando pronta a parte de baixo, a gente já ganha uma noção maior para fazer essas aí de cima. Olha só, esse fica um risquinho que solto aí. Vou colocar alguns também soltos por essa parte, mas na hora que a gente vai pintar, às vezes se modifica. Tô jogando a ideia, depois a gente vai melhorando isso aí com a tinta e pincel. Na hora que você for passar o seu risco pro tecido, você procura passar o risco assim bem forte, deixar ele bem marcado, principalmente se você estiver começando com a pintura agora, porque às vezes a gente coloca uma tinta uma cor assim mais forte e some o desenho, você vai se sentir completamente perdido, tá? Mesmo que eu coloque pouco risco no desenho, na hora que a gente vai pintar, a gente sente um pouquinho de dificuldade quando some o risco. Olha só como ficou a rosinha. É um desenho bem tranquilo. Essa eu fiz ela assim, com menos pétala, a outra eu vou fazer com um pouquinho mais. E vou também mudar o centro dela, mudar um pouquinho. A posição dela também está contra essa, mas eu vou deixar, eu não vou virar o papel. Eu acho que dá um pouquinho mais de trabalho, mesmo assim eu vou fazer.
Olha só, tô só aprofundando um pouco essa região aí embaixo, escurecendo um pouquinho. Quando a gente faz isso, a gente ganha uma boa noção de se o desenho tá torto, se ele tá razoavelmente bom. Ajuda na hora da gente olhar o risco sem tinta, sem cores, sem profundidade, sem luminosidade. Olha os pontos, esses pontos todos ganharão sombra na hora da pintura. E agora, gente, vamos fazer a outra. Para essa outra, eu vou fazendo a mesma coisa aqui, delimitando. Vou marcar o espaço dela todinho. Tá vendo? O tamanho dela tá aí, o espaço todo dela está aí. Agora, eu vou dividir ela em 3, buscando ter tamanhos iguais. Essa parte aí será aquela parte mais profunda da nossa rosa. Aquela que tem um círculo menor. Essa daí será aquela que terá um círculo bem maior. Veja que para já esse meu círculo aí central, ele tá bem torto comparado a esse de cima, mas não tem problema. Conforme a gente vai fazendo, a gente vai deixando esse grafite mais forte, a gente vai também percebendo algumas irregularidades, a gente vai apagando, vai corrigindo. Aí embaixo, eu tô jogando a ideia, logo jogando a ideia daquelas pétalas que ficam voltadas para o lado de baixo. As outras que ficam mais voltadas para cima, eu vou fazendo depois. Veja que eu coloquei uma base de onde tirar elas e tô dando sequência. Tanto eu fiz uma base para essa parte de baixo, quanto para a parte de cima. Agora, eu só vou riscando, olha. Riscando nesse em volta, já determinando basicamente o lugar onde fica essas pétalas. Depois a gente pode mudar alguma coisa. E as de cima também. Observe que a gente já tem o formato da nossa rosa. Aí, eu tô jogando vários risquinhos para dar a ideia, para me dar uma ideia de como ela poderia ficar. Na hora que a gente for colocar o branco, a gente pode colocar vários risquinhos nesse lugar. Apaguei aquele excesso que não iria aparecer. E agora, gente, eu já vou deixando prontinha essa parte de baixo. Vou fazendo, vou deixando mais escuro esse grafite. Vou determinando já essas pétalazinhas tal qual eu vou querer elas. Para essa rosa, eu vou deixar ela assim, menos arredondada. Pelo menos algumas pétalas eu vou deixar menos arredondada. Quando eu faço essas dobrinhas, eu costumo deixar mais arredondado mesmo. Se você quiser fazer esse risco, quiser acompanhar, tentar fazer ele aí na sua casa, você vire a folha para o seu lado, que fica mais fácil, tá? Eu vou fazer ela assim, porque daí você fica com a ideia, você vai ver como eu fiz essa que ficou de frente para mim, e aqui eu fiz a que ficou de trás, tipo de costas para mim. Observe essa pétala, eu coloquei ela com dobrinha. Na outra rosa, eu coloquei as duas com dobrinhas. Essa daí, eu vou buscar deixar apenas uma. Olha só, fiz o desenho dela, marquei, olha, arredondando aí essa região, mas você pode estar colocando dobrinha também aí, não vai ficar ruim. Só que dessa vez eu quero deixar ela assim. Vou arredondar essa parte central. Olha só, vamos marcando direitinho isso aí, já deixando essa ideia aí embaixo que pronta, razoavelmente pronta. Para ter uma ideia melhor, se ela vai ficar mais centralizada, eu vou passar um risquinho, dividindo ela aqui no meio. Veja só, passei um risquinho bem fininho aí, para centralizar esse meio círculo do meio dessa rosa. Observe que agora eu tô conseguindo deixar melhor centralizado essa parte aí. Já vou colocando, tipo, umas sementinhas dentro dessa região que levará uma maior sombra. Vou determinar essas pétalas menores aí em volta. Nessa região tem uma concentração maior de pétalas e pétalas menores. Por isso que eu gosto de deixar para fazer elas depois, porque com a parte de baixo já razoavelmente pronta, eu já tenho uma noção maior,
já fica bem melhor para você fazer essas daí. Quando você vai colocando, você já ganha uma noção de se tá torto, se tá certinho, como é que tá ficando seu desenho. No caso, esse desenho eu não tô copiando de nenhum outro. Eu não tenho, apenas joguei uma ideia aí e agora eu estou acendendo essa ideia, né? Tô colocando um grafite aí mais marcado para mostrar melhor essa ideia. Se ela ficar razoavelmente boa, a gente pinta. Se não, a gente vai melhorar essa ideia. Mas quando a gente não tira de um desenho, de uma foto, de alguma coisa assim, a tendência de às vezes ficar o desenho errado, a gente encontrar erros na hora da pintura é maior. Mesmo assim, vamos lá. Vamos fazer o desenho, depois a gente pinta para ver como vai ficar. Para essa região aí de cima, eu vou distribuindo alguns risquinhos soltos. E esses risquinhos, eles são bem importantes. Eles dão a ideia de que tem muitas pétalas pequenas, pétalas menores para esse centro. Essa região aí, ó, ela tá muito vazia, tá vendo? Não tem nada. Tá pedindo para dar uma melhorada por essa parte. Eu vou arredondar melhor esse ladinho. Olha só. Deixar o risquinho mais certinho. Ajeitar essa dobrinha aí que vai se esconder atrás desse centro. E essas pequenas correções a gente vai fazendo conforme a gente vai acendendo o nosso desenho. E às vezes, gente, olhando distante, olhando um pouquinho mais afastado do seu desenho, você consegue enxergar algumas imperfeições que ali tá e a gente olhando em cima do papel ali desenhando, não consegue ver. Por isso, se você está desenhando, é bom você olhar o seu desenho de perto e olhar também ele um pouco afastado, se afastar um pouco e dar uma olhada. Agora eu vou desenhar uma pétala aí dobrada com duas dobrinhas. Aí para essa frente vou fazer ela um pouquinho diferente da outra rosa, pra gente ter duas noções diferentes de como tá fazendo a pintura dessa rosinha, né? Olha só, essa pétala ela tem essas duas dobrinhas, uma de cada lado. A gente vai apagar um pouquinho essa parte aí em cima. Essa é uma daquelas pétalazinhas que aparece bastante nesse tipo de rosa. Muita gente gosta de pintar elas. Olha só, vou apagar, vou acender só a pétalazinha e a gente vai marcando, já deixando aí bem forte. Só que eu vou colocar, além de deixar ela assim mais forte, eu já vou jogar um pouquinho de sombra na parte de baixo, no em volta dela, para eu ter uma noção maior se ficou bem colocado ou não, porque o que faz essa rosinha, aliás, essa pétala aparecer mesmo, ficar bonita para uma rosa, é a sombra que ela tem, são as sombras que tem em volta dela, em volta e também nela. Por essa razão, eu vou colocar também um pouquinho de sombra nela, pouca coisa, só para eu ter um mínimo de noção. Embaixo dessas dobrinhas também leva uma sombra bem curtinha. E veja que para essa eu acabei trabalhando mais. A outra nós fizemos bem mais rápido até. Agora eu vou dar uma arrumadinha nesse risquinho circular aí, deixar ele mais parecido com o outro. Vou apagando esses excessos. É bom você sempre ir apagando os excessos de risco que tem, deixar ele mais, deixar apenas o que realmente você quer ali, porque tanto atrapalha quanto você não tem muita noção. Tem risco demais, você não tem noção daquilo que realmente vai ficar, como vai ficar. Esses cantinhos, essas bordas das pétalas, eu tô dando preferência a deixar menos circular. Algumas rosas, elas têm essas pétalazinhas bem, realmente bem circular, outras não. Então, eu tô tentando tirar um pouquinho aí, para essa pelo menos. Olha só, eu tô colocando agora um pouquinho de sombra, eu vou colocar mais sombra nessa do que coloquei na outra. Até mesmo porque essa teve mais pétala, ela tá mais desenhada. No caso, entre as duas, a mais difícil da gente pintar, com certeza, é essa última que eu fiz. A primeira ela é mais livre, ela tem menos detalhes. Olha só, vou passando um pouquinho, um risquinho de grafite, vou espalhando o excesso dele e vai ficando uma sombra bem tranquila
para eu ter só uma noção. Vou arrumar um pouquinho isso aí, deixar ele mais arredondado. Quando a gente passa a mão, o grafite se espalha, deixa um pouco sombreado. E agora, gente, eu vou começar a colocar as folhas. Aquelas folhas que eu deixei marcadas, eu agora vou arrumar elas, que eu joguei, né, a ideia. Na verdade, eu não coloquei direito, eu apenas joguei a ideia. Eu vou começar a detalhar minhas folhinhas. As folhas, elas são assim bem mais tranquilas, né? Uma vez que elas não têm assim tantos detalhes quanto as flores, quanto as rosas no nosso caso. Aí eu já coloquei duas, vou colocar mais uma, 3 folhas para essa região, vou deixar a quantidade de folhas que eu joguei a ideia. Para essa parte aí, eu coloquei 5 folhas, joguei a ideia de 5 folhas, vou fazer aquelas folhinhas bem arredondadas, bem fantasia mesmo. E vou distribuindo assim bem tranquilamente. Veja que eu já não me preocupo tanto com o em volta, né, o acabamento dela, com o grafite ficar mais marcado, com apagar esses excessozinhos, porque não tem muito detalhe pra gente sair definindo. Olha só, jogo a ideia, só acendo um pouquinho para que você consiga enxergar bem aí na sua casa. E vou colocar aí uns detalhezinhos, galinhos, folhas menores, eu havia planejado uma, mas eu vou colocar duas menores, porém maiores do que as que eu tinha pensado inicialmente. E vou passar também mais um galinho, mas aquele galinho que vai ficar voltado para umas folhinhas fantasma lá atrás, aquelas pequenininhas, bem apagadinhas lá por trás, tá? Para essa região, eu vou colocar também mais umas 3 folhinhas. Não precisa você colocar folha demais. Às vezes, dependendo do desenho, até cabe, mas para esse eu não vou colocar folha demais não, tá? Vou mudar a posição dessa. Olha só. Acender um pouquinho para que você possa ver melhor. Mas não precisa se preocupar muito com elas, não. Terminado essa parte principal, o nosso principal do desenho são as rosas, as folhas e essa folha de papel aí atrás. Fizemos então as rosas e as folhas. O que eu estou fazendo agora é só um acabamento bem tranquilinho, que a gente vai colocar como uma sombra e uns detalhezinhos aí atrás. E vamos então desenhar essa nossa folhinha de papel. Ela é algo assim também bem tranquilo de fazer. Veja que eu fiz esses risquinhos aí arredondados e só passo esses 3 risquinhos, olha, em sentido horizontal e já fica mostrando esse papel. Agora, vamos só acender essa lateral. Eu vou apagar esses rabiscos que eu coloquei aí, que eu deixei só para eu lembrar, e vou fazer umas pequenas flores, aquelas flores de batidinhas, que vai se alongar um pouco para um lado, para o outro, com umas folhinhas minúsculas, uns galinhos secos. E nesse papel, vou deixar apenas isso, essas flores com essas folhinhas e esses galinhos. Eu não vou fazer anotação ou coisa do tipo. Se você quiser deixar a sua folhinha mais enfeitada, quiser fazer mais alguma coisa nela, tudo bem. Eu vou apenas desenhar a folhinha, fazer esse arranjinho aí na parte de cima dela, marcando aí bem rapidamente, bem tranquilo. É um desenho que depois a gente vai com o pincelzinho número 0 e vai basicamente que recriando ele, só pra gente ter a noção, ter a ideia. E pronto, vamos lá terminar a nossa folhinha. Vou virar o papel para você conseguir enxergar. Vou fazer essa parte aí de baixo, que vai encostar no chão. Feito isso, nós vamos que envelhecer um pouquinho o nosso papel. Como é que a gente vai fazer isso? Olha só, a gente vai pelas laterais, fazendo uns cortes, rasgando um pouquinho essa folhinha, ó. Tirando um pouquinho, alguns a gente deixa assim um pedacinho dobrado, outros a gente deixa apenas esses
essas partes irregulares, você pode fazer assim, bem pouquinho, bem curtinho, igual eu tô fazendo. Ou pode tirar mesmo um pedaço do papel, deixar bem rasgado mesmo. Por essa parte aí eu também vou colocar. E na hora da gente pintar, a gente também coloca um tonzinho que pareça meio envelhecido. E pronto, apenas isso já dá uma ideia de que é um papelzinho bem antigo. E essas são marquinhas que você pode estar colocando mais próximo, mais afastado, uma boa quantidade ou pouca coisa. Eu gosto de fazer assim, nem de mais nem de menos. E pra gente terminar o nosso desenho, eu vou colocar aí uns galinhos e vou colocar umas folhinhas, uns risquinhos, só um acabamentozinho que depois a gente vai ter a ideia de fazer aí desse lado, para não ficar esse espaço aí tão vazio, apenas com esse papel. Bom, gente, para hoje é isso. Aí tá o nosso desenho, olha só. Eu espero que ajude vocês que estão pedindo para que eu faça mais desenhos. Beijos e até mais.